programa Café com Direito, começando essa semana, dando uma incentivada nos estudantes do curso de Direito. Vamos falar um pouco sobre a fase de extrema importância, que é a fase de estágio. Eu vou procurar um estágio fora da instituição, me contento com aqueles estágios, às vezes, da prática da instituição. É importante? Não é importante? Como saber disso? Nós vamos aqui ter a oportunidade de falar com Davi Aguiar, que vai explicar e tirar algumas dúvidas sobre essa questão do estágio. Davi, como é o trabalho? Vocês junto à OAB que desenvolve junto ao estudante de Direito? Sheila, é um prazer estar aqui com você falando nesse programa sobre estágio. Lá na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional da Paraíba, nós temos um núcleo de apoio ao estagiário, que é uma comissão da Ordem que busca trazer este apoio, como o próprio nome diz, ao estagiário, que não possui nenhum órgão, nenhum tipo de instituição, assim, que lhe dê um suporte maior de como se direcionar, de como se portar, por onde ir no estágio, para poder chegar num verdadeiro aprendizado e também, assim, adquirir novos conhecimentos para a sua própria carreira. Tem quanto tempo esse núcleo? Sim, o Núcleo de Apoio ao Estagiário, ele foi fundado já faz mais de 10 anos, já pelo professor Gustavo Rabai, foi um dos fundadores do Núcleo de Apoio ao Estagiário, e desde lá ele vem fazendo esse trabalho de angariar estagiários para o escritório de advocacia, e hoje em dia o nosso núcleo é até referência no Brasil, porque nas OABs do Brasil, nenhuma delas possui o Núcleo de Apoio ao Estagiário. Inclusive a OAB de Salvador ligou para nós, perguntou como é que a gente fazia o nosso trabalho, porque eles tinham esse interesse, justamente de abrir um Núcleo de Apoio ao Estagiário, lá, de criar uma comissão. Eu acho que lá já foi criada uma comissão, e acredito que no Brasil a tendência seja essa, de criar comissões de apoio ao estagiário. Agora, como que na fase de estudante, o foco é muito centrado dentro da universidade, matéria, você está ali se encantando por aquele universo de Direito, que eu digo, é muito difícil você abandonar de livre e espontânea vontade um curso de Direito, principalmente nos primeiros anos, né, que é extremamente encantador. Aí eu digo, como a OAB chamar a atenção desse estudante para a própria instituição? Uma vez que a OAB se torna, pelo menos, mais próximo, quando ele já pode tirar, pelo menos, a carteirinha, né, junto à OAB. Como fazer esse elo? Bem, o nosso Núcleo de Apoio ao Estagiário, nós temos um trabalho, que é esse trabalho de ir às faculdades, que nós organizamos eventos dentro das faculdades de Direito da Paraíba, procuramos ir para o interior. Aqui em João Pessoa também é um foco muito grande que a gente tem. E a gente leva o evento Direito e Ordem, que é um evento organizado por nós. Nós trazemos advogados de grande carreira, que têm larga experiência. Também trazemos jovens advogados, professores da casa, para dar um pouco da sua experiência de como foi a advocacia e de como foi o seu estágio. E assim a gente acaba aproximando a ordem dos estudantes para eles conhecerem um pouco de como é a carreira, de como é a carreira do estagiário, de como é a carreira do advogado, para assim eles poderem se assemelhar, eles poderem se conhecer, até descobrir uma vocação e entrar nesse caminho. Além disso, a gente também realiza algumas feiras de estágio lá nas universidades. E nessa feira de estágio, os alunos vão até nós e nós tiramos algumas dúvidas com relação ao estágio, nós damos algumas dicas. Eu, particularmente, quando participo dessa feira, que tem outros membros também que participam, eu procuro dar uma dica específica aos alunos, que é a seguinte. Quando você entra no curso de Direito, você vê aquele mundo da tese, o mundo dos livros, o mundo da doutrina, o mundo da jurisprudência, o mundo da lei, mas poucas pessoas chegam ao mundo da prática no curso. Por quê? Porque poucas pessoas procuram viver verdadeiramente o seu estágio. Procuram viver a experiência de um advogado, viver a experiência de um juiz, viver a experiência de um promotor. Então, a dica que eu dou para eles é viver o estágio. Procurar realmente estagiar, não pelo valor que se está recebendo, mas pelo o método que se está tendo nesse estágio, um método pedagógico. Porque o estágio ele não é como um emprego. Ele tem um fim pedagógico, um fim educativo. Então, no curso de Direito a gente tem várias oportunidades. A gente tem a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia, que a gente vê a vida do advogado, como é que é,
como é o dia a dia, como é a labuta do advogado. Tem a oportunidade de trabalhar como juiz em assessorias, como promotor. Então, tudo isso acaba dando a oportunidade para o estudante de direito poder perceber e descobrir a sua vocação. Olha, em relação à própria legislação, em relação ao estágio, tem uma fase que ele é um estágio obrigatório. Isso. Essa questão de ser ou não estágio obrigatório e qual período, isso depende de faculdade, ou o próprio MEC já estabeleceu em qual período que o estágio é obrigatório no curso de Direito? O curso de Direito, ele tem o estágio obrigatório a partir do 7º período, que são justamente os últimos 2 anos do curso de Direito. Normalmente as faculdades, isso varia de faculdade para faculdade, como você bem disse, normalmente as faculdades elas disponibilizam a cadeira, que é a cadeira de prática jurídica. E essa cadeira ela já conta como estágio obrigatório. Mas outras universidades, outras faculdades, elas disponibilizam a possibilidade do aluno poder prestar o estágio fora da faculdade e ali apresentar um termo de estágio, apresentar um termo de atividades, um relatório, tudo isso. A Universidade Federal da Paraíba, na qual eu estudo, nós temos a obrigação de pagar a cadeira de prática. E o nosso estágio fora da universidade não é obrigatório, ele é voluntário. E a própria lei do estagiário, ela traz essa diferenciação, porque o estágio obrigatório, ele não tem o dever de ser remunerado. Exato. Essa diferença de compreensão, né? Isso. Que quando o estágio... e até, eu falo muito isso quando eu estou fazendo seleção no meu escritório, que é importante você saber primeiro o que você quer. Até para você, como você disse, você consegue se entender e saber o que você quer com a tua profissão, se você vai atuar realmente no escritório de advocacia, se você tem a sua primeira vontade, impulso para a magistratura, é exatamente já dar uma focada naquele estágio, para você poder se entender. Mas como nessa fase você tomar conhecimento de quais são os órgãos que estão oferecendo estágio, se tem uma prova para fazer. Quando você diz esse apoio, seria mais ou menos esse tipo de ter essas informações para ajudar aos alunos de direito? O núcleo de apoio estagiário, ele é focado nos escritórios de advocacia, porque nós somos um órgão ligado à OAB. Então, nós representamos os estagiários dos escritórios de advocacia. Nós possuímos esse trabalho de divulgação dos escritórios que normalmente estão abrindo seleção para estagiários em escritórios de advocacia privado. E a gente tem também, por meio do nosso e-mail, nós temos um banco de dados de currículos de estagiários, onde nós recebemos esses currículos. E quando os escritórios nos procuram, a gente envia esses currículos para os escritórios que, caso eles tenham interesse, eles entram em contato com esses estagiários. Mas a lei do estágio, ela traz a criação de agências integradoras, que essas agências elas buscam dar esse apoio de ligação entre o estágio e o estagiário. Aqui, em João Pessoa e atuo também em todo o Brasil, nós temos o CIEE, que é uma agência de integração, que ela faz essa ponte. Normalmente ela organiza provas como a prova da Justiça Federal, a prova da Defensoria Pública da União, a prova do Tribunal de Justiça, tudo isso ela faz e ela também dá esse trabalho de suporte para o estagiário. Então assim, quando havendo você o seu foco, você já está no curso e já se conhece, sabe que o seu perfil não é aquele para estar matando um leão por dia, que é esse da advocacia, né, do profissional liberal, mas sim um servidor público que quer servir ao público. Olha, pode ser esse um bom caminho, né? Já pegar o contato com esse órgão e já ficar atento quando aparecer alguma vaga em relação a isso. Mas tem outras coisas que a gente vai poder conhecer no próximo bloco e a gente vai perguntar ao Davi, principalmente, quais são as grandes dúvidas? Quais são as queixas dos estagiários que chegam até você? Eu fico imaginando a angústia, né, que é uma fase onde ele já está na faculdade, aí ele quer receber uma grana extra, ele quer estagiar, mas não sabe se pode ou que não pode. Mas você vai permanecer aqui no programa Café com Direito para saber retirar ou tirar essas dúvidas que pode ser a sua, como pode ser do seu filho, como pode ser do seu colega. Não sai daí, já a gente já torna com o programa Café com Direito. Que é a angústia, né? Eu vejo...
Retornamos com o programa Café com Direito. Eu espero que você fique atento para conhecer um pouquinho mais sobre a legislação, sobre as angústias, sobre as dúvidas que param um estudante de direito, né? Principalmente em relação na busca do estágio. A gente já estava falando aqui para você, doutor Davi, Davi, como é essa maior angústia? Como é que eles chegam? Como é que eles demandam essas inseguranças e esse pedido de ajuda, de orientação diretamente para o núcleo do estágio? Sheila, eu acho muito interessante ir para a Feira do Estagiário, esse evento que a gente realiza, porque os alunos eles vão com uma gana muito grande de perguntar. Porque quando eles normalmente entram no curso, e normalmente a gente trata mais com pessoas que estão dentro do curso, que estão entrando no curso de Direito, eles estão muito curiosos para saber quando é que eu vou poder estagiar, a partir de quando. Eu sempre digo, olha, calma, fiquem tranquilos que a hora vai chegar. Porque, obviamente, nos primeiros anos do curso, não é indicado o aluno procurar já de pronto o estágio. Porque ele ainda tem que haver um trabalho de conhecimento ainda das bases do direito para ele poder ir para o campo e atuar. E, normalmente, os estágios, eles começam a chamar esses estagiários a partir do 5º período. Certo? A carteira de estágio, junto à OAB, ela pode ser tirada a partir do 7º. Mas já existe um projeto de lei lá na Câmara Federal, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, e está em vias de ir para o Senado, para que se antecipe do 7º para o 5º período. Mas nada impede de outros estágios abrirem vagas para 3º período, 4º período. Qual é a maior angústia desses alunos? Normalmente, eles perguntam, o que é que eu posso fazer para arranjar um estágio? Onde é que você tem alguém que possa arranjar um estágio para mim? Eles já querem estagiar, porque muitas pessoas têm a vontade realmente de aprender. E eu sempre digo, olha, procure primeiramente aprender nesse começo de período. Segundo, você procura escritórios de advocacia, faça um bom modelo, um bom currículo. Inclusive nós, do Núcleo de Apoio Estagiário, nós disponibilizamos um modelo de currículo lá na nossa página, no site da OAB, que foi muito bem organizado pelos membros e muito bem pensado para poder os escritórios realmente se atraírem por esse currículo e estudar. Você falou sobre isso e geralmente os currículos, porque eu considero importante, não tem ali a nota. Não tem as notas, não tem o índice de aproveitamento das matérias. Então, por exemplo, um escritório na área previdenciária ou escritório, às vezes são especializados na área civil, a gente tem que ver primeiro quais são as matérias que ele já cursou, que ele já está cursando, porque cada instituição acaba tendo uma grade diferenciada. Então, e qual mais ou menos as notas? Porque além da desenvoltura e da inteligência emocional, que a gente desenvolve e que a gente pesquisa e consegue identificar na entrevista, mas a primeira triagem são as notas. Isso. Né? Um bom currículo tem que ter, no mínimo, esse score. Eu fui uma das pessoas que fez esse modelo de currículo e eu vi que muitos currículos as pessoas não colocavam a nota. E eu pensei, não, eu vou colocar lá o CRE. Né, das pessoas, que é o índice, a média do currículo do histórico escolar. E é muito prazeroso você pegar um 9.2. Isso, exatamente. Ponto 9.0. Eu acredito... Olha, a gente já olha assim, digo, meu senhor, isso aqui tem conta. Porque não tem jeito, a área de direito. Esforçada. A área de direito é conteúdo, é conhecimento. A primeira coisa é essa. Depois pode ser que um 9.0, você numa entrevista, não identifique um perfil para o seu escritório. A pessoa às vezes é muito tranquila, descansada demais. Você fala e a pessoa já é extremamente negativa. Você pergunta e ele já... Né? Então, assim, você já não vai conseguir aqui na dinâmica do meu escritório, ele não encaixa. Apesar da nota, não encaixa. E aí você tira um segundo momento. A gente até colocou lá no modelo do currículo para as pessoas colocarem suas habilidades pessoais. Você tem uma habilidade proativa, você tem uma habilidade comunicativa, porque tudo isso chama atenção. Ainda mais se for no escritório da advocacia, a comunicação, esse jogo de cintura é muito importante no estagiário. Porque se ele chegar numa entrevista e mostrar lá uma nota 9,5, mas se mostrar uma pessoa muito assim, parada, que não consegue desenvolver uma conversa, que não mostra assim, uma desenvoltura, até na oratória, os advogados normalmente não se interessam.
verdade. Porque já vê que o perfil dele já não vai ser para um universo ali de advocacia, é mais complicado. Isso. Pode ir para uma área de doutrina. Isso. Você, né, pode ser uma grande cabeça também para um escritório de advocacia. Com certeza. Cada um tem uma vocação. Exatamente. Né? Mas aí, é como eu lhe disse, o estágio é esse momento da gente descobrir essa vocação. Porque o ramo do direito, ele traz vários caminhos. Caminhos para a gente advogar no privado, advogar para o Estado, ou seja, uma advocacia pública, ou seja, já é diferente, já é uma proposta totalmente diferente. Então, a gente, nós... Promotoria. Então, nós, estudantes de Direito, temos essa oportunidade de descobrir neste momento, porque depois que termina o curso de Direito, para você fazer cada uma dessas carreiras é impossível. No curso de Direito é possível você fazer 4, 5 estágios. Entendeu? Fazer uma defensoria pública, trabalhar na Justiça Federal, numa assessoria jurídica, trabalhar no escritório de advocacia e aí descobrir a sua vocação. Olha aí, tá vendo? Você achando que está perdido, que está sozinho, saiba que a OAB Seccional Paraíba pode te auxiliar. Entre em contato pela página e você vai ali tirando as suas dúvidas. Aproveite que tem esse número, né, de colegas que estão ali disponibilizando o tempo para lhe orientar e busque essas informações. Vai atrás, né? A dúvida que a gente está tirando aqui pode ser a tua, mas lá pode ter mais coisas. Como, por exemplo... Há um contato direto? E, por exemplo, eu estou aqui pesquisando 2, 3 possibilidades, recebi uma proposta, eu quero saber se essa é mais interessante que essa, como eu posso usar os créditos. E aí existe um horário, algum atendimento direto ou só são as feiras? Tem calendário das feiras? Normalmente as nossas feiras elas ocorrem nos começos dos períodos letivos das faculdades. E nós fazemos essas feiras pelo convite das faculdades. Inclusive, fica aí aberto até para outras universidades, outras faculdades que ainda não tiveram a nossa presença, ter a oportunidade de nos chamar, que nós iremos com o maior prazer. Nós normalmente somos convidados pelas universidades federais da Paraíba. E também de universidade particular, o IESP, já nos fez o convite para a gente fazer esse tipo de trabalho. Mas, além desse veículo da feira, que é esse meio físico que a gente tem, bem direto, nós fazemos o meio virtual também. Que nós temos o nosso e-mail, que é o nai@oabpb.org.br, e também o nosso Instagram, que eu aconselho aos estudantes de Direito a até se comunicarem por meio do Instagram, que nós temos até o direct. Normalmente, alunos de Direito são alunos jovens, sabem utilizar redes sociais. E ali no Instagram, que é @nai_oabpb, a gente pode ter esse contato direto. Normalmente muitas pessoas nos procuram através também do Facebook, tiram dúvidas, pedem alguma ajuda, até algumas pessoas até querem ajudar, perguntam se podem entrar no NAI para poder fazer uma ajuda. Então, esse veículo virtual eu acho bem interessante, sabe? E hoje em dia, não tem jeito, essa juventude mesmo utiliza muito bem, é um meio eficaz para se resolver. Agora, falando mais em questões mais técnicas, em relação ao próprio estágio, em relação, por exemplo, tem regras específicas para semana de prova? Tem alguma regra específica em relação a cumprimento de horário? Se tem uma disciplina específica no sentido de pontuar isso no relatório, se falta, se não tem responsabilidade com horário? Como é que é feita essa avaliação em relação ao estagiário, em relação a esses relatórios e, principalmente, em relação à questão do tempo? Quanto tempo eu posso estagiar no escritório de advocacia, por exemplo? A lei de estágio, que é uma lei até um pouco nova, de 2008, ela trouxe, dentre os seus direitos para o estagiário, ela trouxe uma carga horária máxima para o estagiário, né, que é de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias, se o estagiário trabalhar 5 dias. Né? Porque antes o estagiário ele não possuía esse limite, né, legal. Então, acabavam havendo alguns abusos por parte dos órgãos públicos e privados que forneciam o estágio. Além disso, o estagiário, como você bem disse, em semana de prova, ele tem o direito de ter uma folga 24 horas antes da prova. Por quê? Qual é o sentido legal disso? Porque toda lei ela possui um sentido anterior, ela não é fria. O estágio, como a própria lei diz no seu artigo 1º, ele tem um fim pedagógico. Ou seja, um fim educativo. O fim do estágio não é empregar.
Porque muitos órgãos utilizam o estagiário como uma mão de obra barata. Claro. Né? Isso aí já está fugindo, já é uma ilicitude que chega a vincular o vínculo empregatício. Né? Esse liame é muito tênue, Muito de um e de tênue. outro. Isso. E que eu vou pedir para você nos privilegiar no próximo bloco com essa resposta e tentar deixar claro essas regras. E aí a gente vai ser técnico para deixar claro a diferença e quando você está extrapolando o limite do estágio. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Retornamos com o programa Café com Direito. Hoje o tema estágio. Vamos trabalhar agora na questão específica do limite que pode extrapolar a questão pedagógica do estágio. Davi, e aí? Quais são exatamente esses limites? Vamos trabalhar hora, a questão até do prazo que pode durar um estágio. O estágio ele é muito parecido com a relação empregatícia, porque o estágio ele possui os 5 requisitos do empregado, né, que é a subordinação, a pessoalidade, ser pessoa física, ser um estágio oneroso e tudo isso está presente dentro do estágio. Mas qual é o liame que diferencia o estágio da relação empregatícia? É justamente esse fim pedagógico que o estágio deve ter. Então, nesse fim pedagógico, existem alguns requisitos que são colocados pela lei do estagiário. Um deles é o estagiário ter o direito de ter uma folga de 24 horas antes da prova. Então, toda vez que você, estagiário, tiver alguma prova para fazer na sua universidade, você pode faltar ao estágio um dia antes, 24 horas antes. Eu aconselho que você, claro, comunique ao seu supervisor. Claro. E é bom, né, doutora Sheila? É porque dá para você saber previamente, porque as universidades eles já montam um calendário. Isso. Então, quando você já chega, já leva isso, já se organiza. Isso. Que pode ter num escritório, estagiários de faculdades diferentes, com horários diferentes, dá para você organizar. E aí, para você ter essa relação de confiança e comprovar que você teve uma prova, você vai no seu professor, pede a ele um termozinho de que você fez aquela prova em tal horário e apresenta ao seu supervisor, que vai estar ali contado o seu ponto como se você tivesse estagiado. Isso tem como fim dar esse aspecto pedagógico, que o aluno ele não está vivendo para o seu estágio, ele está vivendo para a sua universidade. Perfeito. O estágio é algo anexo, ou seja, é algo que está ao lado da universidade. A universidade é o principal, o estágio é o que está lateralmente ligado à universidade. Além disso, o estagiário, poucas pessoas sabem disso, o estagiário ele tem direito a férias, férias remuneradas, de 30 dias. Claro que ele tem que cumprir 1 ano de estágio para ter direito a essas férias. Poucos estagiários sabem dessa informação. E também, estagiário tem direito a auxílio transporte, caso o estágio não seja obrigatório. Okay. Então, os escritórios de advocacia, órgãos públicos, autarquias, eles têm esse dever de dar esse suporte de auxílio transporte. Claro que não existe um mínimo de bolsa estágio, né? Esse cálculo do auxílio transporte com a bolsa estágio é feito de forma livre pelos escritórios e pelos órgãos. Mas, até pela procura de estagiários melhores, os órgãos e escritórios de advocacia buscam dar uma remuneração um pouco mais agradável para os estagiários, porque é sempre bom você ter um estagiário de qualidade no seu órgão, no seu escritório. Falando de escritório de advocacia, eu acho que é muito interessante. Antes de você só voltar e já fechar nessa questão técnica, qual o tempo eu posso ficar com um estagiário? Sim. Eu posso passar de 6 meses, ele tem que renovar o contrato, tem que ser 1 ano, já que o estágio, por exemplo, na fase do estágio obrigatório. Isso, o estágio, segundo a lei de estágio traz, ele deve ter uma duração máxima de 2 anos, certo? Então, o estágio ele só pode passar esse tempo. Ele pode ter 1 mês, pode ter 2 meses, pode ter 3 meses, mas 2 anos é o máximo. A única forma de poder se renovar, de poder se aumentar esses 2 anos, no caso do estagiário, ele possui uma deficiência, certo? Que a lei ela traz essa observação. Caso o estagiário possua algum tipo de deficiência, ele pode alongar o seu estágio para mais de 2 anos. Senão, o limite é 2 anos nos órgãos. Quais são as outras obrigações, tipo o seguro?
Certo. O seguro Em que momento saúde. ele é obrigatório? Certo. Né? Porque tem um seguro de vida, né? Isso, o estagiário ele possui esse direito de seguro-saúde, que é muito parecido com o direito do empregado, trazido pela CLT. Que, na verdade, a lei ela faz uma referência à CLT, de que o estagiário ele possui esse direito ao seguro-saúde e também em caso de acidente de trabalho, que são um pouco incomuns, são atípicos, né, no tipo de estágio de direito, mas que ele também possui esse direito junto e igual ao empregado. Caso que ele tenha empregado. Se ele der para o empregado né, ativo, ali já teria que pagar para o estágio do mesmo jeito, o estagiário. Pois não. Agora, a outra questão é que você estava falando referente às feiras, a tudo. Qual é o objetivo primordial, tá? Em relação da OAB e o estagiário? Já como, eu estou falando isso já como uma entidade do advogado, né? Diante das outras áreas em que o advogado poderá atuar, ou que o bacharel de direito poderá atuar, por exemplo. Sheila, essa pergunta é muito pertinente para trazer para os estagiários, porque o NAI, ele tem em sua égide, ou seja, em sua função, em sua missão, trazer ao estagiário este vínculo do estágio com a OAB. E como é que a gente constrói esse vínculo? Primeiramente, a gente busca trazer o estagiário para perto da sua realidade jurídica, ou seja, trazendo informações de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres, porque o estagiário não só tem direito, ele também possui deveres, né? Exato. De cumprir o seu estágio de forma proba. E, além de trazer esse trabalho de informações, nós buscamos trazer esse trabalho de levar os estagiários aos estágios, certo? Então, lá na OAB, a gente tem um foco para os advogados, claro, né? E trabalhar essa preparação de estagiários para a advocacia. Porque até no nosso próprio evento Direito e Ordem, que já mencionei, nós buscamos trazer uma paixão para a advocacia. Porque a advocacia é muito grande. A advocacia, eu concordo, doutora. A advocacia ela ainda é um pouco escanteada no seu sentido, assim, na sua honra. Ela é um pouco ferida na sua honra pela sociedade. E nós buscamos trazer esse trabalho de limpeza da imagem do advogado para os alunos. Que se você for para a universidade, você pergunta quem quer ser advogado? 2 pessoas levantam a mão numa sala. Por quê? Poucas pessoas veem com bons olhos a profissão. Olha, não é uma profissão de muito risco, é uma profissão que eu posso não ganhar muito dinheiro, que eu não vou conseguir minha estabilidade financeira, é uma profissão muito estressante, mas as pessoas acabam não vendo a paixão que existe dentro da advocacia, o amor que existe dentro da advocacia. Então, o NAI, como órgão da OAB, como uma comissão, a gente tenta trazer essa imagem, essa atração para a advocacia, certo? Para os alunos poderem até descobrir uma vocação para virarem futuros advogados. E o trabalho, e o próprio estágio voluntário? Eu digo isso porque o meu primeiro estágio foi um estágio voluntário, né? E assim, eu que escolhi o lugar, fui atrás, cavei onde eu queria estagiar, porque eu queria seguir um escritório, pelo menos, mais ou menos com aquilo que eu via, que eu conhecia. Isso. Então, e foi um serviço voluntário. E nós temos alguns, não só escritório, mas também algumas outras repartições, que têm esse trabalho voluntário. Então, como ele pode ser desenvolvido e como é que ele pode ser, de uma forma ou de outra, também regulamentado? Certo. Como eu te disse, o estágio voluntário, ele ocorre quando há a obrigação do estagiário do sétimo período. Exatamente, do aluno de direito ter um estágio. Então, o estágio voluntário, ele não tem obrigatoriamente uma remuneração, mas ele ainda deve cumprir algumas obrigações da lei. Dentre elas um termo de estágio, deve apresentar o termo de estágio que o estagiário deve assinar. Tem que haver essa ligação entre o estágio e a universidade para estar reportando como é que o estágio está se portando, o estagiário está se portando, como é que ele está trabalhando no seu estágio. E o estágio voluntário ele deve obrigatoriamente também respeitar toda a carga horária do estagiário. Mas o estagiário, o aluno de direito, no estágio voluntário, ele não vai buscar naturalmente a remuneração. Ele vai buscar o aprendizado. E no aprendizado, o estágio voluntário, ele deve dar todo esse suporte. Porque se o estagiário já não está recebendo,
ele não fica. Exatamente. Ele consegue filtrar muito bem. É o Isso. poder que às vezes que ele tem até na hora de escolher, se não me ensinarem, se não tiver o que aprender aqui, também eu não Eu fico. vou sair, exatamente. É até interessante essa questão, porque normalmente os estágios voluntários, eles trazem essa característica de dar uma grande oportunidade de aprendizado para os alunos de direito, sabe? Do aluno realmente poder ter um supervisor verdadeiro e não uma pessoa que vai mandar ali, olha, faça isso, faça aquilo, Verdade, prepare uma petição, mas sim ele vai sentar ali do lado, vai, prepare a petição, É mais ou depois menos me isso, o traga modelo tá a aqui, petição vai- para eu lhe dar as dicas melhores, olha, melhore isso, busque estudar isso. Claro. E até o estagiário, ele tem a sua importância, porque muitas vezes o estagiário, ele é jovem e ele traz novas ideias, ele traz até novas teses. Com certeza. Novas teses Ou e melhora o que você já escreveu ali, justamente por botar uma Isso, dúvida. isso. Todavia, eu só tenho que agradecer. O programa da gente ficou muito mais rico e, com certeza, o estudante de Direito teve uma grande oportunidade de conhecer mais uma atividade desenvolvida pela OAB para ele. Muito obrigada. Doutora Sheila, eu que agradeço o espaço, a OAB também agradece o espaço de trazer para o estagiário essa oportunidade de conhecer mais um suporte que ele tem na OAB. É isso aí. O programa Café com Direito vai ficando por aqui. Até a próxima semana com muito conhecimento e muita dica jurídica para você.